Boa noite a todos, estamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. A reengenharia das pulgas. Duas pulgas estavam conversando e uma comentou com a outra. Sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos saltar. Daí, nossa chance de sobrevivência, quando somos percebidas pelo cachorro, é zero. É por isso que existe muito mais moscas do que pulgas. Elas, então, contrataram uma mosca como consultora, entraram num programa de reengenharia de voo e saíram voando. Passaram algum tempo, a primeira pulga falou para a outra: quer saber? Voar não é suficiente, porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada dele. Temos que aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam o voo rapidamente. Elas então contrataram um serviço de consultoria de uma abelha, que lhes ensinou a técnica do chega, suga e voa. Funcionou, mas não resolveu. E a primeira pulga explicou o porquê. Nossa bolsa para armazenar sangue é pequena, por isso temos que ficar muito tempo sugando. Escapar a gente até escapa, mas não estamos nos alimentando direito. Temos que aprender como os pernilongos fazem para se alimentar com aquela rapidez. E então, um pernilongo lhes prestou uma consultoria para incrementar o tamanho do abdômen, resolvido por mais poucos minutos. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro, e elas eram espantadas antes mesmo de pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha que lhes perguntou: ué, vocês estão enormes? Fizeram plástica? Não, reengenharia. Agora somos pulgas adaptadas aos desafios do século XXI. Voamos, picamos e podemos armazenar mais alimentos. E por que é que estão com essa cara de famintas? Isso é temporário. Já estamos fazendo consultoria com um morcego que vai nos ensinar a técnica de radar. E você? Ah, eu estou bem, obrigada. Forte e sadia. Mas as pulgonas não quiseram dar a pata a torcer e perguntaram à pulguinha: mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma reengenharia? Quem disse que não? Contratei uma lesma como consultora. Mas o que as lesmas têm a ver com as pulgas? Queriam saber as pulgonas. Tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês duas, mas em vez de dizer para a lesma o que eu queria, deixei que ela avaliasse a situação e me sugerisse a melhor solução. Ela passou 3 dias ali, quietinha, só observando o cachorro, e então ela me disse: não mude nada, apenas sente no cocoruto do cachorro. É o único lugar que a pata dele não alcança. Moral da história: você não precisa de uma reengenharia radical para ser mais eficiente. Muitas vezes a grande mudança pode ser uma simples questão de reposicionamento. Autor desconhecido. Essa história é uma historinha bem interessante que ela nos faz refletir em relação a essa vida maluca que a gente está vivendo, a coisas que a gente fica imaginando que a gente precisa. A gente tem um problema e a gente sai buscando soluções mirabolantes, né? A gente acha que, poxa, preciso comer mais, né? Preciso dar um jeito de o cachorro não me achar. Ah, então você olha em volta, olha, a mosca consegue voar. Aí se a gente voasse, então vamos conversar com a mosca. A gente começa principalmente, eu falo que em tempos de redes sociais, né? Antigamente você tinha notícia do pessoal que você tinha contato ali no seu bairro, seus amigos de trabalho, enfim. Hoje, com o advento dessa grande jorrada de informação que a gente recebe, a gente começa a achar que aquilo que a gente tem não é o suficiente para a gente ser feliz. E a gente começa a se espelhar em modelos, em situações que não tem nada a ver com a vida da gente. A gente começa a se comparar com situações que não tem nada a ver com a gente. Eu não estou dizendo que rede social, tudo isso não seja uma coisa positiva. É claro que é. Mas como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim.
Se não fosse, por exemplo, rede social, essa mensagem que a gente está aqui, essa reunião que a gente tem toda semana, muita gente não poderia ter acesso a ela, né? São as pessoas que nos acompanham pela internet. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado que eu acho complicado, que as pessoas às vezes se perdem um pouco da realidade, como as pulguinhas aqui, elas se perderam um pouco da realidade, que elas eram pulgas, e começaram a querer ser outras coisas que elas não eram. Começaram a querer ter ambições e anseios fora da natureza delas, né? Elas eram pulga. Como é que uma pulga pode voar? E aí é interessante prestar atenção eu achei uma coisa bem interessante, né? Claro que metaforicamente essa história nos traz isso, mas eu achei bem interessante. Mesmo sendo uma pulga, ela conseguiu aprender a voar. Só que o voo não foi o suficiente para que ela pudesse se sentir satisfeita, porque ela não é uma mosca, ela é uma pulga, né? E assim ela saiu achando que o problema estava sempre em algo externo. Quero ser melhor em tal coisa, quero melhorar, não quero ser eu, quero ser o outro, né? Acho que é esse o ponto. Eu não consigo resolver, eu não consigo dar conta daquilo que está em minhas mãos, então eu quero ser o outro. E aí eu busco um modelo no outro e começo a me desenvolver para ser igual ao outro, e aí quando eu chego igual ao outro, eu percebo que eu ainda não consegui resolver meu questionamento interno. E aí você procura um outro modelo, e aí você quer ser igual àquele outro modelo. E aí você faz todo um processo, se desenvolve, fica igual àquele outro modelo, e percebe que mesmo assim não está se sentindo satisfeita. O ser humano é interno satisfeito. Exatamente. E claro, né, isso tem aquela história do ser humano ser o eterno insatisfeito, isso é muito positivo, porque nos faz andar para frente, né? Nos faz crescer, evoluir. O que eu quero chamar a atenção aqui é que às vezes a gente não quer ser a gente mesmo, a gente quer ser o outro. Eu não quero ser uma pulga. Para mim poder ser eu tô com um problema que eu não consigo me alimentar direito porque o cachorro bate na minha pata. Então, em vez de eu analisar a situação como fez a última pulguinha, falou para a lesma: observa para mim e depois a gente troca uma ideia. Me ajuda a observar aqui e ver o que a gente pode melhorar. Ou seja, parou, olhou para a própria situação dela, a própria vida e percebeu, poxa, no cucuruto, né, na cabecinha do cachorro, a pata dele não pega, então vai ali que você vai se alimentar livre, leve e solta. A pulga não, as duas pulguinhas não, temos um problema. Poxa, então vamos procurar, já que eu tenho um problema, então vou querer ser igual ao meu vizinho. Porque daí eu sendo igual ao meu vizinho, porque o meu vizinho está conseguindo comer bem, né? Ou eles começam aqui olha, a abelha ela come e sai rápido, o pernilongo ele bate e já sai. Percebe que você nega a sua natureza e quer ser o outro, que não tem nada a ver com a sua natureza. E aí, o que acontece? Você se frustra, porque você fica, né, eternamente correndo atrás de alguma coisa, porque não é a tua natureza. Né? Então a gente se sente frustrado de não conseguir atingir tal objetivo, porque a gente colocou na cabeça que para mim poder comer eu preciso ser uma mosca, mas eu sou uma pulga, né? Então a reflexão aí... Exatamente. Acho que a reflexão aí é a gente prestar atenção, não é não deixar de ir em busca de mudança e de melhoria, mas é a aceitar a sua natureza, né? Observar o problema ou a questão que você está vivenciando e aí sim partir em busca de algo efetivo que realmente vai resolver na sua vida. Não pura e simplesmente negar a sua natureza e querer ser o outro. Né? Uma pulga não vai conseguir ser uma mosca, nem uma abelha, nem um pernilongo, porque ela é uma pulga. E ela sendo uma pulga, ela pode ser muito feliz. Como a pulguinha aqui estava saltitante e feliz. Estou muito bem aqui. Ué, mas você conseguiu resolver? Conseguiu. Ela conseguiu resolver porque ela aceitou. Sou uma pulga. Se sou uma pulga, tenho uma questão para resolver. Como eu posso resolver essa questão sendo uma pulga? Né? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Onde é que está a brecha para a solução do meu problema sendo uma pulga? Não negando, sou uma pulga, não sou uma pulga, eu quero ser uma mosca. Né?
Não estou feliz do jeito que eu estou, mas o meu vizinho anda postando umas coisas e eu quero ser igual a ele. E aí porque a moça na propaganda da Doriana, eu acho que isso é fantástico. Famosa propaganda da Doriana. A gente acha que todo relacionamento é aquela família saudável e feliz e todo mundo sorrindo 24 horas por dia. Não estou dizendo que a gente não tem sim que ir em busca de harmonia, de alegria dentro de um lar. Mas não existe uma família, não existe dois seres humanos, aliás, nem a gente mesmo consegue estar 24 horas por dia sorrindo. A gente consegue estar harmônico 24 horas por dia, mas sorrindo eternamente tem um desequilíbrio aí, porque né, você tem luz e você tem sombra, e você tem que vivenciar os seus dois lados. Se você está vivenciando só há um desequilíbrio. Né? A gente tem que buscar a harmonia das nossas dois lados, a harmonia em nossa vida. Não pura e simplesmente negar um lado e querer vivenciar só o outro. Então, às vezes a gente, né, acho que a grande reflexão dessa história é que às vezes a gente se frustra, a gente se maltrata, a gente se judia, a gente se violenta para querer resolver e ser alguma coisa que está fora da nossa natureza. E aí o que acontece? Frustração atrás da outra. A gente nunca está em paz, porque a gente sempre acha que a solução está no externo. A gente sempre está querendo buscar ser o outro. Ao passo que isso é uma coisa que eu posso garantir para vocês. Se vocês são como são, né? Se cada um, se um é baixo, outro é verde, outro é cabelo enrolado, cabelo liso, outro é marrom, outro é preto, outro é vermelho, outro é forte, outro é fraco, não importa, você é exatamente aquilo que você é exatamente da forma com que você precisa para se desenvolver no momento que você está vivendo. Então, assim, é uma coisa de o amor próprio e valorização, tenha certeza. Volto a dizer aqui, eu não estou dizendo que a gente não deva ter ídolos, não deva ter pessoas que a gente admira e querer se tornar uma pessoa assim também, mas se tornar uma pessoa assim também. Eu, Luciana, quero me tornar uma pessoa que, sei lá, que seja tão quanto eu, Luciana, negar a minha natureza e ser Chico Xavier. Percebe que são duas coisas distintas? Duas pessoas diferentes. Exatamente. E o que as primeiras pulguinhas estavam querendo fazer é negar que elas eram pulgas e ser moscas. E o que a segunda fez? Sou uma pulga. Como eu posso melhorar na minha natureza? Então essa é a reflexão que a gente quer trazer essa semana. Que a gente possa gradativamente deixar de nos negar, acreditar que somos grandes seres de luzes, que somos seres capazes de realizar grandiosidades, acreditar e aceitar como somos, nos amar verdadeiramente e ir em busca, sim, de desenvolvimento. Né? O exemplo que eu dei, não posso ser Chico Xavier, porque ele é uma pessoa e eu sou outra, mas eu posso sim trabalhar para ser tão religioso quanto ele, tão bondoso quanto ele. Né? Aí a gente usa os exemplos e busca o desenvolvimento. A gente pura e simples não nega a nossa natureza para querer ser o outro. Né? Porque o negar da sua natureza é a semente de grande parte das nossas frustrações com nós mesmos, porque a gente fica, né? Porque daí a gente começa a se achar que a gente não é capaz de realizar nada, né? Poxa, eu não consigo comer, eu não consigo sugar o sangue do cachorro, mas você não percebe que você quis ser uma mosca, você quis ser um pernilongo, você quis ser uma abelha, em nenhum momento você quis ser uma pulga, né? Ser ela mesma. Né? Quantas pessoas, às vezes isso é motivo para as pessoas entrarem em depressão, porque eu não consigo realizar nada, eu não consigo fazer o que eu quero. Claro que você não consegue, você não está querendo ser você está querendo ser o outro. E ser o outro, por mais que a gente tente, sentar do ladinho de outra pessoa, ficar vivenciando com ela 24 horas por dia, tentar ter as mesmas reações, os mesmos gestos que ela, é impossível. Porque cada um tem um risquinho no dedo, cada um foi gerado, mesmo que quando nasce junto, sai um primeiro e depois sai o outro. Então, quer dizer, existe
somos seres únicos, existe a unicidade dos seres. Então podemos ser parecidos, podemos ser até muito próximos, mas iguais não. Dois seres iguais não existe. Pode ter até a aparência muito próximo do igual, mas tenha certeza que tem coisa diferente na sua alma, são seres diferentes. Por isso que cada um tem uma impressão digital. Então a reflexão dessa noite é que a gente possa aí nos valorizarmos, nos amarmos, porque percebe quando a pulguinha ali que aceitou ser pulga e vou resolver o meu problema como pulga, como ela estava feliz? As outras duas ali que estavam caçando mil e um motivos, mil e uma soluções mirabolantes, ficou espantada. Como que você pode ser uma pulga e ser assim tão feliz? Porque eu aceitei ser que eu sou uma pulga. E na hora que a gente se aceita, não tem nada mais gostoso no mundo do que a gente se amar, do que a gente se sentir em paz conosco mesmo, do que a gente não ter a necessidade de ter a companhia de alguém para se sentir feliz. Claro que estar em companhia de outras pessoas é muito gostoso, trocar conhecimentos é maravilhoso. Mas eu não tenho a necessidade de ter outro do meu lado para me sentir feliz. Eu sou feliz comigo mesmo. Isso é o que é a aceitação e o amor próprio. É um caminho possível, né? Às vezes as pessoas falam, imagina, como é que eu não me vejo nunca sendo feliz sozinho. É possível. É um convite, é uma nova forma de olhar a vida. Digo mais uma vez, não estou dizendo para você se fechar numa caverna e ficar lá dentro, não é isso. É não ter a necessidade de ter o outro para ser feliz. É ser feliz por si só e gosto de vivenciar com o outro. Percebe como são coisas distintas? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a nossa reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um e a participação de cada um, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigado. Como reflexão dessa noite, que possamos prestar atenção se estamos nos tratando como pulguinhas ou se estamos querendo ser abelha, mosca, pernilongo e não a pulga. Como diz a música, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Ou seja, nós temos na natureza que somos, temos tudo o que precisamos para realizar e ser felizes e harmônicos em nossa vida. Mas, como eu digo toda semana, que você possa praticar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes com o lenitivo necessário, para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua harmonia e paz de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço a participação de todos, agradeço a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que nos prestigiam o nosso trabalho, agradeço também pela participação, que todos tenham uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo encontro. Gostaria de avisar que na próxima semana, por ser carnaval, não estaremos realizando a nossa reunião. Voltamos então na semana do dia 14 de fevereiro. Tenham todos uma boa noite e até mais.